A morte, um mistério que intriga a humanidade há séculos. O que realmente acontece quando respiramos pela última vez? A Bíblia nos oferece uma visão surpreendente. A morte não é o fim, mas um estado de inconsciência. Imagine por um momento que, ao fechar os olhos para este mundo, a próxima coisa que você vê é a luz da ressurreição. A alma, essa essência imortal que todos nós carregamos, se separa do corpo, enquanto este retorna ao pó. Mas onde estão os que partiram? A ideia de que eles estão em um sono profundo, aguardando um novo amanhecer, pode mudar tudo. E se, ao invés de almas vagando por aí, houvesse uma promessa de um reencontro glorificado? A ressurreição não é apenas um conceito, mas uma esperança vibrante que traz consolo àqueles que perderam entes queridos. O que isso significa para você? Como essa perspectiva pode transformar sua visão sobre a vida e a morte? À medida que mergulhamos nesse tema profundo, prepare-se para explorar uma verdade que pode reverter sua compreensão sobre a existência e a eternidade. A jornada pela vida após a morte começa agora. Quando se fala sobre a vida após a morte, a Bíblia traz uma série de passagens que oferecem uma perspectiva interessante e, muitas vezes, reconfortante. De acordo com as Escrituras, a morte não é o fim, mas uma transição para um estado diferente. É como se a vida na Terra fosse apenas um capítulo de um livro maior. Muitos versículos, como João 11:25-26, afirmam que aqueles que creem em Cristo viverão, mesmo que tenham morrido. Essa promessa oferece esperança àqueles que temem o desconhecido, pois sugere que existe algo além deste mundo. O conceito de inconsciência após a morte é bastante presente nas Escrituras. Em Eclesiastes 9:5, por exemplo, é dito que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Essa ideia pode soar estranha para alguns, mas ao mesmo tempo traz um certo alívio. Afinal, se a morte é um estado de descanso, talvez não haja motivo para temer o que vem a seguir. A ressurreição é o foco central, oferecendo uma nova vida em vez de um eterno vagar. Além disso, a Bíblia fala sobre a ressurreição como uma promessa. Em 1 Coríntios 15:22, Paulo afirma que assim como todos morrem em Adão, todos serão ressuscitados em Cristo. Essa visão de um futuro glorioso é uma âncora para a fé cristã, permitindo que os crentes olhem para a morte com esperança e não com medo. É uma perspectiva que encoraja a vivência de uma vida plena, sabendo que a história não termina na sepultura. Portanto, a visão bíblica da vida após a morte é rica em promessas e encorajamento. Para muitos, essa perspectiva é fundamental para entender a fragilidade da vida e a certeza de que algo maior nos aguarda. A ideia de que a morte é apenas uma pausa, uma transição para uma nova existência, pode ser extremamente reconfortante, especialmente em tempos de perda e luto. A ressurreição, então, é não apenas uma doutrina, mas uma esperança viva. Assim, ao refletirmos sobre a vida após a morte, somos convidados a olhar além da morte em si. A Bíblia nos impulsiona a considerar a continuidade da vida, a promessa da ressurreição e o amor divino que nos acompanha em cada etapa da jornada. Essa perspectiva nos ajuda a viver de maneira mais consciente e intencional, valorizando cada momento que nos foi dado. Na teologia cristã, a alma é compreendida como a essência imortal do ser humano. É interessante notar como essa crença influencia a maneira como os fiéis encaram a morte e o que vem a seguir. A alma, segundo essa visão, é a parte que se separa do corpo quando a morte ocorre, levando a um entendimento mais profundo sobre o que significa viver. Essa separação não é vista como um fim,
mas como uma passagem para outra forma de existência. A compreensão da alma como imortal reflete a crença de que cada indivíduo possui um propósito que transcende o tempo e o espaço. Essa ideia é reforçada por passagens bíblicas que falam sobre a vida eterna, como em João 3,16, onde se promete que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Para os cristãos, essa esperança de vida eterna é fundamental, pois sugere que a alma não apenas sobrevive, mas prospera em um estado divino. Além disso, a visão da alma influencia diretamente como os cristãos se comportam em vida. A crença de que cada ação tem consequências eternas faz com que muitos busquem viver de maneira ética e moral. Essa consciência da alma imortal também traz um sentido de responsabilidade sobre como se relacionam com os outros, já que cada ser humano é visto como portador de uma essência divina e eterna. É interessante notar que essa visão da alma tem o poder de transformar o luto e a dor da perda. Saber que a alma de um ente querido continua a existir, mesmo que em um estado diferente, pode oferecer consolo em momentos de tristeza. Os cristãos muitas vezes se apegam à esperança de reencontro na vida eterna, o que torna a separação temporária e não definitiva. Assim, a teologia cristã acerca da alma contribui para uma compreensão mais ampla da vida, morte e além. Encoraja a busca por um relacionamento mais profundo com Deus e com os outros, sabendo que a alma é uma parte essencial da experiência humana. Essa abordagem pode trazer paz e esperança, permitindo que os fiéis enfrentem a morte com um coração mais tranquilo. Quando se fala sobre o estado dos mortos nas Escrituras, é interessante notar que a Bíblia apresenta essa condição como um sono profundo. Essa metáfora do sono é utilizada em diversos textos, como em João 11:11, onde Jesus se refere à morte de Lázaro como um sono. Isso sugere que, após a morte, não há uma consciência ativa, mas sim um estado de inatividade, aguardando um momento futuro. Para muitos crentes, essa visão traz um certo alívio, pois a ideia de que os mortos estão em um estado de repouso pode suavizar o medo e a ansiedade em relação à morte. Além disso, o conceito de sono também está ligado à esperança da ressurreição. Assim como alguém que dorme acorda em um novo dia, os mortos, segundo a crença cristã, despertarão na ressurreição. Essa analogia proporciona um consolo profundo, já que a morte não é vista como um fim absoluto, mas como uma pausa temporária. Em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Paulo fala sobre aqueles que dormem em Cristo, reafirmando a ideia de que eles serão ressuscitados e reunidos com os que ainda estão vivos. A narrativa bíblica reforça que, durante esse estado de sono, não há sofrimento ou angústia. Os mortos não estão conscientes de suas circunstâncias, o que contrasta com a visão de almas vagando ou enfrentando tormentos após a morte. Essa perspectiva é confortante para muitos, pois alivia a dor da perda, sabendo que o ente querido não está experimentando dor ou sofrimento nesse estado. Ademais, essa concepção de sono também serve para enfatizar a soberania de Deus sobre a vida e a morte. A ressurreição é um ato divino, um momento em que Deus trará os mortos de volta à vida. Isso reafirma a confiança na promessa divina, proporcionando segurança aos que creem. A ideia de que os mortos estão em um estado passivo até o momento da ressurreição também sugere que a vida continua de forma organizada sob a ordem divina. Por fim, a visão do estado dos mortos como um sono profundo tem um impacto significativo na forma como os cristãos enfrentam a morte. Em vez de temer o desconhecido, muitos encontram conforto na certeza de que a morte é apenas uma transição.
Essa crença ajuda a moldar uma perspectiva positiva sobre a vida após a morte, encorajando a esperança e a fé em um futuro glorioso. A ressurreição é um dos pilares fundamentais da fé cristã, representando a promessa de um novo corpo e uma nova vida. Esse evento central não é apenas uma questão teológica, mas uma fonte de esperança para milhões de crentes ao redor do mundo. A ressurreição de Jesus, conforme narrada nos Evangelhos, é vista como a garantia de que todos que creem nele também experimentarão essa transformação. É como se a ressurreição de Cristo fosse o primeiro passo de uma dança que todos os fiéis terão a oportunidade de participar.